Max Verstappen estava perdendo a paixão pela Fórmula 1? O tetracampeão mundial chegou ao ponto de considerar abandonar a categoria que o consagrou? A resposta para essas perguntas pode ter mudado completamente após o que aconteceu em Monza. E se você acha que conhece toda a história por trás da relação turbulenta entre Max e a Red Bull nos últimos meses, prepare-se para descobrir detalhes que vão muito além do que foi noticiado. Vamos começar pelo óbvio. 2024 foi um ano de altos e baixos para Verstappen. Depois de 3 temporadas de dominação quase absoluta, o holandês se viu pilotando um carro que, nas palavras dele mesmo, havia se tornado um monstro. A Red Bull, que em 2023 ainda tinha o carro mais dominante do grid, conseguiu a proeza de transformar uma máquina vencedora em algo imprevisível e frustrante. O ponto baixo? Monza 2024, onde Max terminou em sexto lugar e desabafou publicamente sua irritação. Mas aqui é onde a história fica interessante. Os rumores sobre o futuro de Verstappen não eram apenas especulação da imprensa. Max estava genuinamente desengajado, tanto que passou a dedicar tempo excessivo ao simulador de corridas durante os fins de semana de GP, algo que chegou a ser visto como prejudicial ao seu desempenho real. A situação ficou tão tensa que, após o GP da Hungria, ele foi proibido ou concordou em parar com as sessões de sim racing nos fins de semana. Dependendo de quem conta a história, claro. Enquanto isso, nos bastidores, Max investia cada vez mais energia em sua equipe de GT, chegando ao ponto de testar secretamente um Ferrari GT3 sob o pseudônimo Franz Hermann durante o verão. Era como se ele estivesse testando as águas fora da Fórmula 1, preparando uma possível fuga da categoria que o tornou famoso. E não era só conversa fiada. O próprio Helmut Marko, consultor da Red Bull e uma das vozes mais influentes na carreira de Max, admitiu que não via o piloto tão motivado há muito tempo. O que muita gente não sabe é que a situação dentro da Red Bull estava muito mais complicada do que aparentava. Os engenheiros da equipe haviam se tornado excessivamente dependentes dos dados de simulação, ignorando sistematicamente o feedback do piloto. Max, acostumado a ter sua opinião valorizada nos anos de dominação, se viu numa posição onde suas sugestões eram constantemente descartadas em favor do que os computadores diziam. Imagine a frustração de um tetracampeão mundial sendo tratado como se não entendesse do próprio carro que pilota. Então, o que mudou? Monza 2025. Não apenas Max venceu de forma convincente, batendo as McLaren por quase 20 segundos, mas algo fundamental aconteceu nos bastidores da Red Bull. A equipe finalmente começou a ouvir mais o piloto do que os dados de simulação. Max conseguiu impor sua vontade sobre a configuração aerodinâmica do carro, optando por menos downforce do que os engenheiros inicialmente queriam. O resultado? Uma mensagem de rádio no final da corrida que dizia tudo. Os engenheiros estavam finalmente ouvindo o piloto. E aqui está um detalhe crucial que passou despercebido por muitos. O pacote de atualizações que a Red Bull levou para Monza não era específico para aquele circuito. Incluía um novo assoalho e asa dianteira que foram desenvolvidos com foco na dirigibilidade e previsibilidade, não apenas na performance pura. A equipe finalmente admitiu que havia transformado o carro numa máquina rápida, mas impossível de pilotar no limite. Marko foi claro ao dizer que agora se sentiam otimistas para Baku e outros circuitos rápidos, e até mesmo para Singapura, a única corrida que eles ainda não venceram. Mas espera, tem mais. A chegada de Laurent Mekies como chefe de equipe trouxe uma mudança fundamental na filosofia da Red Bull. Mekies, com seu background de engenharia de corrida, passou a valorizar mais a experiência e o feeling do piloto em relação aos dados puros de simulação. Uma mudança que pode parecer pequena, mas que teve um impacto gigantesco na motivação de Verstappen. De repente,
o piloto voltou a se sentir parte fundamental do processo de desenvolvimento do carro. A equipe técnica se tornou mais aberta a discussões e parou de seguir cegamente o que a simulação indicava. E aqui chegamos ao ponto mais intrigante da história. Marco chegou a declarar que Max estava tão motivado que nem sequer falava mais sobre GT. Mas será que isso é completamente verdade? Porque, pasmem, Verstappen já tem programado 2 corridas de VLN neste mês, uma delas no próximo fim de semana em Nürburgring e outra entre os GPs do Azerbaijão e Singapura. Ou seja, mesmo com a paixão renovada pela F1, Max não abandonou completamente seus outros interesses. E por falar em outros interesses, aqui entra uma informação que pode mudar tudo. Jornais holandeses, incluindo o The Telegraph, que funciona praticamente como porta-voz da família Verstappen, noticiaram que Max tem interesse em comprar uma equipe de MotoGP. Não qualquer equipe, mas provavelmente uma equipe satélite alinhada com fabricantes, como Trackhouse ou LCR. Coincidência ou não, Guenther Steiner acabou de formalizar a compra da equipe Tech 3, mostrando que esse movimento de personalidades da F1 para a MotoGP é real e possível. Aqui entra um fator interessante. A Liberty Media, que controla os direitos comerciais da Fórmula 1, também é acionista majoritária da Dorna, promotora da MotoGP. Eles têm interesse claro em atrair personalidades esportivas com perfil global para além do mundo das motocicletas. Verstappen seria um peixe grande nesse aquário, trazendo ainda mais holofotes para a categoria de 2 rodas. O empresário de Max, Raymond Vermeulen, negou os rumores sobre MotoGP, mas de uma forma muito específica. Ele disse que uma aquisição não é realística no momento e que tudo teria que estar perfeito para isso acontecer. Traduzindo, não agora, mas talvez no futuro. E reafirmou o comprometimento de Max com o mundo GT3, deixando claro que os interesses fora da F1 continuam firmes. Então, o que tudo isso significa? A vitória em Monza realmente trouxe Max de volta para a Fórmula 1. Mas será que de forma definitiva? A Red Bull conseguiu reconquistar seu piloto estrela ao dar a ele mais voz no desenvolvimento do carro. Mas isso será suficiente para mantê-lo engajado a longo prazo? E mais importante, se a Red Bull voltar a ter problemas de competitividade, Max vai novamente buscar satisfação em outras categorias? A verdade é que Verstappen nunca foi um piloto comum. Ele não se contenta apenas em participar, ele quer dominar. E quando isso não acontece na F1, ele busca esse domínio em outros lugares. A questão não é se Max vai continuar correndo de outras categorias, paralelamente à F1, mas sim se a Fórmula 1 conseguirá manter o interesse total de um dos maiores talentos da história do esporte. O que deixa tudo ainda mais fascinante é que estamos falando de um piloto que, aos 27 anos, já conquistou 4 títulos mundiais e tem potencial para quebrar todos os recordes da categoria. Mas sua mentalidade competitiva vai além da F1. Ele quer testar seus limites em diferentes disciplinas, seja no sim racing, nas corridas GT ou até mesmo em possíveis investimentos em MotoGP. É como se a Fórmula 1 fosse apenas uma parte do seu universo competitivo, não o centro absoluto. O que você acha? Max realmente voltou de vez para a F1 ou estamos apenas vendo uma pausa temporária em seus planos de diversificação? E mais, será que a Red Bull aprendeu a lição e vai continuar dando mais poder de decisão ao seu piloto? Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma análise dos bastidores da Fórmula 1. Porque uma coisa é certa: com Verstappen, sempre tem mais história do que aparenta na superfície.